Opa, nação, começa a emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui, mais um vídeo com dúvida da audiência a respeito de assuntos relacionados à dieta cetogênica, emagrecimento, outras dietas, etc., saúde em geral. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é bastante polêmico ainda, de acordo com uma visão errônea, aliás, como quase tudo em relação à saúde, que está dando um resultado que não é o esperado. Veja a quantidade de gente que está doente porque acredita nessas coisas, aliás, tenta seguir determinadas diretrizes e fica doente do mesmo jeito. E o bate-papo, vamos direto ao ponto, é sobre colesterol e outras coisas que são os verdadeiros fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, na verdade, a inspiração para esse vídeo surgiu de uma história familiar e combinada com a dúvida que era relacionada do leitor, do espectador Clebson Alves. Obrigado, Clebson, pela dúvida. Dúvida não, comentário, né, que ele fez aqui. Eu não lembro exatamente em que vídeo que foi, lá no canal do YouTube, mas o comentário dele, vou ler aqui, foi sobre colesterol e a relação com a dieta cetogênica. Ele é praticante da dieta, como ele vai dizer aqui, e o comentário dele foi: realmente meus níveis de colesterol aumentaram, mas a relação triglicerídeos-HDL está abaixo de 1,5. Faço dieta cetogênica. Então isso foi inspiração para eu trazer uma luz aqui sobre a questão do colesterol, contar uma história que acontece comigo até hoje e também a respeito dessa tal de relação triglicerídeos-HDL, o que é isso, e eu vou clarificar isso aqui no nosso vídeo de hoje. Então, para começo de conversa, eu vou contar a historinha que aconteceu comigo, que acontece comigo até agora. E vocês vão ver que no fundo dessa história está arraigada a crença, especialmente na minha esposa e na minha sogra, que colesterol alto é igual à possibilidade de doença. Tá? Um conceito que está sendo cada vez mais quebrado, mas as pessoas estão presas a isso. Inclusive, eu vou contar uma outra história aqui de uma pessoa para quem eu prestei consultoria e que não conseguiu se desapegar desse conceito. Eu vou explicar por quê. Então vamos lá, o que aconteceu comigo, eu estava discutindo com a minha esposa e a minha sogra, desde que eu entrei de vez na dieta cetogênica, sério, tá? E aliás, como vocês podem ver em vídeos pregressos meus aqui, eu tinha mais peso do que eu tenho agora, e foi um momento que eu decidi, não, agora eu tô fazendo essas coisas, tal, e eu não tô praticando o que eu prego, então agora vamos entrar de cabeça. E realmente eu perdi peso numa boa velocidade, e a minha esposa, especialmente a minha sogra, viram o resultado que eu estava tendo e estavam vendo as coisas que eu estava fazendo, ou seja, jejum intermitente. Então, aliás, passar 24 horas sem comer para elas é uma coisa absurda e para mim está cada vez mais tranquilo. Aliás, por coincidência, eu tô hoje num dia de jejum de 24 horas. Agora são 1h43 da tarde, minha última refeição foi ontem às 9 horas da noite, estou de boa, tranquilaço. E para elas isso é muito estranho porque vai contra tudo aquilo que foi colocado na cabeça das pessoas, que elas aprendem ao longo dos anos e que seguem e que não resolve nada, deixa todo mundo acima do peso e doente. Tá? Mas você precisa acreditar naquele conceito que isso aí vai elevar teu colesterol vai ficar muito alto, você vai ter doença por causa disso, etc, etc, aquele blá 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 que nós praticantes de low carb cetogênica estamos cansados de ouvir. E aí veio o desafio da minha esposa, né? E realmente eu tenho vacilado, eu não tenho controlado meus níveis não tenho feito exame de sangue há muito tempo, tenho que trabalhar pra caramba, então médico é ótimo para cuidar da saúde dos outros, da própria é uma tragédia, né? Especialmente fazer esse controle. Mas enfim, minha esposa me desafiando, falou assim: eu tô curiosa para ver quando você vai fazer o exame, não sei o que o teu colesterol vai dar alto, o que você vai falar pro médico? Ou seja, aquela situação que todo mundo que faz low carb, que acusa o colesterol elevado, vai passar mais dia ou menos dia. E que normalmente o pessoal da comunidade low carb simplesmente ouve o médico: não, doutor, tá certo. Pega a prescrição de estatina, provavelmente ele vai passar, afinal os médicos são programados para isso, e guarda no bolso e vida que segue e ignora. Tá? Mas aí eu ia entrar em todo esse argumento que eu vou trazer nesse vídeo aqui, mas é perda de tempo. Porque quando a pessoa não quer se libertar de determinados conceitos, ela simplesmente não vai se libertar, você simplesmente concorda e vida que segue. Tá? E
Minha sogra também, de vez em quando me critica, porque eu realmente eu abuso um pouco de fritura, mas eu faço fritura, principalmente a minha gordura preferida atualmente é banha de porco. Tá? Então eu frito de vez em quando ou uma linguiça ou alguma outra coisa, alguma carne, etc. Frito na banha de porco. Tá? E ela fala, você acha que isso é saudável? Não, vamos ver, né? Você tá vendo o resultado aqui, né? Tô encolhendo. E bola pra frente. Tá? E aí juntou isso com a dúvida com o comentário do Clebson, quer saber? Vamos fazer um vídeo a respeito. E para começar esse vídeo, assim, para começar bem, eu preciso citar um estudo que não é muito conhecido, mas que está rolando até hoje, é um estudo de longa data, um dos maiores que já foram feitos a respeito de colesterol, que é o chamado estudo de Framingham. Framingham é uma comunidade lá nos Estados Unidos, tá? E esse estudo inclusive já mudou de chefia, porque durou muito tempo e a primeira pessoa que conduziu o estudo já até faleceu, se eu não me engano. Mas se você quiser procurar no Google sobre o estudo de Framingham, tá? Vai aparecer, eu vou botar escrito aqui como é que se escreve Framingham para você procurar, e o nome do médico também, que é o professor William Castelli, tá? Vai aparecer aqui no vídeo agora. E esse estudo é um acompanhamento de risco cardiovascular, de alimentação, de níveis de colesterol, etc., que é um dos estudos mais completos que existem, tá? E eu não vou entrar em detalhes do estudo, etc., analisar os pormenores, mas eu quero trazer quais são as principais conclusões desse estudo. Então, a primeira conclusão que esse estudo chegou é que o LDL não costuma ser um grande problema. Os níveis de LDL, que é o chamado colesterol ruim, né? A lipoproteína de baixa densidade, traduzindo Low Density Lipoprotein, ou seja, LDL, tá? Não costuma ser um grande problema, a não ser quando acima de 300. E para você ter uma ideia, os níveis normais de LDL, ou mesmo níveis elevados de LDL, raramente chegam a isso. Quando o LDL passa de 300, é porque a pessoa provavelmente tem um componente genético de hipercolesterolemia muito forte. Tá? Ou seja, é muito raro você chegar no nível de LDL, eu não estou falando de colesterol total, estou falando só da fração LDL, tá? De 300, é muito raro. Um segundo ponto aqui é sobre a questão do colesterol total como forma de você prever a sua chance de ter um evento cardiovascular. E a correlação entre colesterol total e risco de doenças, ela não tem uma exatidão muito boa. E aí tá aí uma prova disso é a galera da low carb vendendo saúde mesmo com colesterol elevado. Tá? E um outro dado interessante, esse eu achei sensacional quando eu encontrei esse dado. E esse dado é o seguinte, dos eventos cardiovasculares que aconteceram com esse pessoal que foi seguido pelo estudo de Framingham, 40% ocorreram em pessoas que tinham colesterol normal abaixo. Tá? Ou seja, o colesterol estava baixo ou estava normal e os eventos cardiovasculares ocorreram do mesmo jeito. Aí você vai parar para pensar, mas a maioria ocorreu em pessoas com colesterol mais elevado. Só que 60%, 40% é quase meio a meio. Tá? Ou seja, isso é uma pista, se você for analisar, que colesterol baixo e normal não é um preditor tão forte assim de diminuição de risco cardiovascular. Então, deve ter alguma coisa a mais aí nesse balaio. E aí, antes de falar um pouquinho do colesterol, eu vou lembrar dos pormenores do colesterol, eu vou lembrar da história dessa consultoria que eu prestei para uma pessoa, que óbvio que eu vou preservar a identidade dela, e a pessoa estava engajada na dieta low carb, já conhecia, ela mostrou pelas perguntas. Quando eu vou prestar uma consultoria ao vivo, eu peço para a pessoa anotar todas as perguntas e todas as dúvidas que ela tenha, para ela me sugar naquele momento o máximo de informação possível, para aproveitar ao máximo a consultoria. E essa pessoa me bombardeou de perguntas, óbvio, eu fiz lá as minhas respostas, etc., e eu esclareci A mais B mais C mais D, tudo que eu tenho conhecimento a respeito do colesterol, que o colesterol não é um fator tão preditivo assim, que a subida do colesterol é desejável na dieta low carb. Ela é desejável não, ela vai ocorrer e, além disso, ela é desejável mesmo, tá? Porque você tem a mudança dos padrões das partículas do LDL, vou falar sobre isso já. Tá? Repetir mais uma vez aqui que eu tenho um vídeo sobre colesterol a respeito disso, aliás, 2 vídeos sobre colesterol a respeito disso, e expliquei essa coisa toda. E no final da consultoria, eu achei que eu tinha convencido a pessoa que a questão do colesterol era tranquila.
Só que, aliás, foi um julgamento errado que eu fiz, de achar que com uma explicação breve eu ia suplantar trocentos anos de mídia martelando na cabeça que colesterol alto é ruim, de marketing de produto alimentício, dizendo, é zero colesterol, etc., não vai baixar teu colesterol, com um conhecimento científico que eu ia trazer ali resumido em poucos minutos. Então foi uma tremenda ingenuidade da minha parte. Então essa pessoa, entendi a questão do colesterol, doutor, mas e se mesmo assim eu quiser baixar? O que eu faço? A minha resposta seria, eu acredito que eu não tenha respondido isso, mas a minha resposta seria, olha, para você baixar o colesterol na dieta cetogênica, eu acredito que você vai ter que sair da dieta cetogênica. E aí é questão de você escolher o que você vai querer, sabe? Então, assim, essa pessoa, eu acredito que vai precisar de tempo e de cada vez mais evidências, etc., para se convencer que o problema do colesterol elevado na dieta cetogênica, na verdade, não é tão problema assim. Então vamos falar agora sobre o colesterol e as partículas, tudo aquilo que eu tinha prometido falar, né? É importante frisar que o colesterol, bem como outras moléculas gordurosas, eles não podem ser transportados livremente no sangue, porque o sangue ele é uma substância aquosa. E como você deve saber, água e gordura não se misturam. Tá? Então você precisa que existam partículas que envolvam esse colesterol e essas partículas, após envolverem o colesterol ou outras substâncias gordurosas, tá? Essas partículas têm a superfície que é solúvel. E aí você consegue fazer esse transporte. E essas partículas são chamadas lipoproteínas, que no caso são o LDL, o HDL e outros tipos de lipoproteínas aí. Tem o VLDL e por aí vai. E, na verdade, quem interage com a parede das células, das células endoteliais, endotélio são as células que revestem a superfície dos vasos, que, em última análise, é o que vai levar ao acometimento dos vasos e às doenças cardiovasculares, são essas lipoproteínas. Então, o colesterol é apenas uma parte desse problema. Tá? O problema, entre aspas, são as lipoproteínas que envolvem a molécula de colesterol para ela poder ser transportada no sangue. Então eu citei a questão do colesterol ser uma parte do problema, porque essas moléculas transportam outras coisas também. E aí vai entrar um fator que no meu entender, aliás, é o que as evidências mostram, muito mais importante na gênese, na origem dos problemas cardiovasculares, dos eventos cardiovasculares, que é outra molécula que também é transportada pelas lipoproteínas. E eu estou falando dos triglicerídeos. Então, antes de eu entrar na questão da relação triglicerídeos-HDL, ou como os triglicerídeos interagem com as lipoproteínas também, e sobre a questão das partículas de LDL, guiar-se apenas pelo LDL, ou colesterol total, pode ser completamente impreciso, porque frequentemente pacientes que estão em alto risco, sabidamente, de eventos cardiovasculares, como os pacientes com síndrome metabólica e os diabéticos, você tem um perfil lipídico cujos triglicerídeos estão elevados, o HDL está baixo, mas o LDL frequentemente é normal. Então, como é que você vai justificar a questão o colesterol tá normal, então seu risco cardiovascular é baixo? E aí a gente volta lá para o estudo de Framingham com 40% dos eventos cardiovasculares associados a colesterol normal ou baixo. E aí você vê a imprecisão. Bom, e agora vamos falar das razões, tá? A razão é um número sobre o outro, tá? A razão, divisão. Tá? As razões que são mais úteis do que o nível de colesterol por si para você falar de risco cardiovascular. E a primeira razão que eu cito aqui, não é a mais utilizada, mas ela ajuda, é a razão entre o colesterol total dividido pelo HDL. Então você tem um valor idealmente menor do que 3,5. Tá? E a segunda razão, que é a razão que o Clebson citou lá no começo, é a razão entre os triglicerídeos e o HDL. Então, quanto menor triglicerídeo, melhor. Quanto maior o HDL, melhor. Isso vai diminuir a razão, tá? E aí vai depender, aqui no Brasil a gente usa a razão, a medida de triglicerídeos por miligramas por decilitro, mas também existe por milimol por litro. Então eu vou citar os dois valores aqui de normalidade. Tá? Idealmente, a razão triglicerídeos HDL ela deve ser abaixo de 2 se a medida for miligrama por decilitro ou abaixo de 0,87, númerozinho, hein? Se a medida for milimol por litro. Se eu não me engano, o mais comum aqui no Brasil é miligrama por decilitro, então você tem uma razão triglicerídeo HDL menor que 2. E no caso do que o Clebson falou, está abaixo de 1,5, para ele está excelente. Isso é um preditor mais adequado do risco cardiovascular de doença, que ele
está submetido. Vamos voltar um pouquinho agora para o LDL, porque o LDL por si só ele não é um bom preditor de doença cardiovascular, se ele está elevado, se ele está baixo, etc. Mas o mais importante sobre o LDL são as subdivisões, são as partículas de LDL. Tá? Existe um tipo de partícula do LDL, que tem várias, que é o chamado pequeno e denso, ou small e dense. Tá? E o que acontece? Vamos pensar, eu já expliquei essa analogia aqui uma vez, mas não custa repetir. Vamos pensar no LDL, tá? Sem falar em colesterol, tá? Vamos simplificar aqui o máximo possível. Então você tem um LDL que é pequeno e um LDL maior. Tá? E vamos pensar no fluxo, num rio carregando um monte de dejetos ou coisa do tipo. Então você tem essa corrente, a corrente do rio está indo, e você tem que as partículas maiores vão tender a ficar no centro. Tá? E as partículas menores vão para a periferia. É basicamente assim que funciona na nossa corrente sanguínea. Então, as partículas que estão na periferia têm uma chance maior de interagir com as margens do rio. E a margem do rio, no caso, por analogia, seria a parede do vaso. Então, quando você tem um LDL, eu já expliquei isso aqui em vídeo anterior, quando você tem um LDL maior, tá? Você tende a que esse LDL corra no centro do fluxo e não encoste nas paredes. Grosso modo, isso é uma analogia bem simplificada. E quando esse LDL é menor, tá? São as partículas pequenas e densas, tende a ir mais para a periferia. Tá? E aí você tem um risco maior de doença cardiovascular, desse LDL interagir com a parede do vaso, provocar a placa de ateroma e os eventos que vão levar às doenças cardiovasculares. Então é mais vantajoso para você ter um LDL com menos partículas pequenas e densas. E naturalmente deve estar vindo à tua cabeça, tá bom, Maurício, e aí como é que eu tenho como saber qual é o exame? Aliás, tenho certeza que se eu falasse só isso, eu não prestasse esse esclarecimento, alguém ia me escrever aqui embaixo, ia me perguntar qual é o exame que faz para isso. Infelizmente esse exame eu desconheço. Um ou outro laboratório vai ter, mas é um exame que ainda é caro, não é massificado. Tá? Especialmente nos Estados Unidos eu acho que até tem, mas no Brasil, sinceramente, desconheço. Mas, como a gente vai ver, você tem modos de verificar isso de forma indireta. E a relação que eu citei anteriormente entre triglicerídeos e HDL é uma forma de você prever que o seu LDL está digamos assim, nas partículas que você deseja que esteja. E provando isso, eu vou citar um estudo aqui, que o resultado desse estudo é bastante interessante, tá? Que quando a razão, vou dar uma colinha aqui para dar uma esclarecida melhor, que tem número, né? Então o estudo achou que quando a razão entre o triglicerídeos e HDL é maior que 3,8, ou seja, está elevada, tá? O predomínio das partículas pequenas e densas do LDL, essas que danificam a parede dos vasos e vão levar à doença cardiovascular, é de 79%, ou seja, 79% do teu LDL vai ser o LDL ruim. Mas quando a razão é menor, tá? Essas partículas elas são mais largas e são inofensivas. Tende a haver um predomínio dessas partículas inofensivas do LDL. E aí esse predomínio é da monta de 81%. E aí qual é a explicação dessa relação entre o triglicerídeo e o HDL e o tamanho das partículas de LDL? Bom, lembra que eu falei que o colesterol ele é apenas uma parte das lipoproteínas. Então a lipoproteína ela tem um determinado tamanho e quando você tem um predomínio gigantesco não um predomínio gigantesco, mas quando você tem mais triglicerídeos, esses triglicerídeos vão ocupar mais espaço na molécula, espaço esse que seria do colesterol. E aí o que acontece? Você tem essa ocupação de espaço e aí quando você tem o transporte e a liberação do triglicerídeo, esse triglicerídeo que estava ocupando mais espaço na molécula, ele vai embora e ele vai deixar uma molécula menor. E aí você tende a ter o predomínio das partículas de LDL que são menores e mais densas, no caso, e que são, no caso, as partículas danosas. Isso aí é uma explicação, tá? Não sei até que ponto totalmente verídica, mas que faz sentido, da correlação entre a quantidade de triglicerídeos, especialmente a relação entre os triglicerídeos e o HDL, e a correlação com o tamanho das partículas de LDL.
E uma outra coisa que essa não é comprovada, tem dados preliminares que são indicativos disso, que a relação entre triglicerídeos e HDL pode estar correlacionada, é com a resistência à insulina. E essa eu não preciso nem dizer que é altamente preditiva de futuras catástrofes cardiovasculares. Então, juntando tudo isso que eu falei, o que acontece? Quando você tem uma dieta com pouca gordura, ou seja, aquela dieta tradicional de elevada em carboidrato, pouca gordura, essas dietas até conseguem promover uma redução do seu nível de colesterol e especialmente do LDL. Só que isso vai afetar, porque essas doenças vão elevar os seus triglicerídeos. Um consumo elevado de carboidrato vai elevar os seus triglicerídeos e acaba também reduzindo o HDL. Isso afeta a relação entre triglicerídeo e HDL em ambas as extremidades, ou seja, vai levar essa relação para o lado ruim da força. E no caso, a dieta low carb cetogênica faz exatamente o oposto. Mesmo elevando o seu colesterol, essa relação entre triglicerídeo e HDL vai cair, porque o HDL vai subir e os triglicerídeos vão diminuir e você vai tender a levar, mesmo que o teu colesterol total e teu LDL estejam mais elevados, a divisão do HDL, as partículas do LDL, como eu já exemplifiquei aqui, elas serão mais inofensivas. E aí o teu risco de doença cardiovascular tende a cair. E já que o assunto é como a gente mensura o nosso risco cardiovascular, eu vou citar outros exames aqui que podem ser úteis nessa busca. Então o primeiro, dá uma colinha aqui novamente, são as lipoproteínas. Tá? Lipoproteína A, perdão, é um exame só. Tá? E a lipoproteína A, ela tá associada a uma maior chance de um evento vasoclusivo, ou seja, um infarto, um derrame, coisa do tipo, quando ela ultrapassa 30 mg por decilitro. Duas outras medidas que no caso fazem uma relação entre elas são as apolipoproteínas A1 e B100. E elas são, respectivamente, os componentes proteicos mais relevantes do HDL, no caso a apolipoproteína A1, e a B100 é o componente proteico mais relevante do LDL. E essa razão entre as apolipoproteínas, ela se correlaciona melhor com o risco de doença cardiovascular do que os próprios valores isolados, de você pegar uma HDL e uma LDL. Você mede as apolipoproteínas e faz a relação entre elas para chegar à conclusão uma conclusão mais acurada do seu risco cardiovascular. O próximo e esse é relativamente comum de encontrar em exames normais, é a homocisteína, tá? E a homocisteína ela está relacionada também com a possibilidade do aumento de vasoclusão arterial e venosa quando ela está elevada. Tá? E o último exame, que também é um marcador de inflamação sistêmica, e a inflamação sistêmica ela é altamente preditiva de problemas futuros, é a proteína C reativa de alta sensibilidade, que é um exame relativamente fácil de se encontrar por aí. Classicamente, a proteína C reativa é um marcador de inflamação geral, mas se você investigar mais um pouquinho, ela também pode ser utilizada como um indicador de inflamação em placa ateromatosa, que é tudo que você quer saber para prever o seu risco cardiovascular. Então, eu vou citar o valor de referência aqui, tá? Para a concentração de até 0,05 mg por decilitro, tá? É a detecção de inflamação em geral. Tá? E no risco cardiovascular, no caso, esse valor diminui, tá? O valor de referência é até 0,11. Então você deve procurar ter uma proteína C reativa de alta sensibilidade baixa, tá? No caso, menor do que 0,11. Então, para concluir, gente, se eu tentasse explicar tudo isso que eu falei para minha sogra e para minha esposa, eu ia levar um bom tempo, aliás, o tempo que eu levei nesse vídeo aqui. E aquela história, a mesma coisa que aconteceu com o cliente que ainda estava arraigado naqueles conceitos sobre colesterol. Quando a pessoa não está preparada para um determinado conhecimento, ela vai entrar em estado de confusão ou até de negação, etc. Então, no caso, eu preferi nem tentar. Mas da próxima vez, eu juro que eu pergunto. Aliás, ao invés de comentar, explicar todas essas coisas, eu vou comentar sobre como é importante o marcador de triglicerídeos, HDL, etc. Eu vou perguntar sobre as partículas de LDL quando falarem do meu colesterol. Inclusive, é um desafio que pode ser feito com o seu médico, se ele achar, não que eu esteja provocando a coisa, mas você pode obter uma cara de espanto se você chegar para o seu médico e perguntar: tá, doutor, mas e a relação triglicerídeo-HDL e o tamanho das partículas do meu LDL? E você provavelmente, boas chances de você ver a cara de: o quê? Que é isso?
entendeu? Então, tá até uma forma de você ver se o teu médico está atualizado a respeito de colesterol, certo? Então tá dado o meu recado, eu vou ficando por aqui. Lembrando mais uma, como eu sempre faço no final do vídeo, que se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o teu like aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui no botão embaixo. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching, até para eu convencer você, se você ainda não se convenceu, tá? Usar um pouco mais de argumento sobre a questão do teu colesterol, inclusive para dar uma olhada nos teus exames aí, fazer essas relações tal, e fazer um acompanhamento sobre dieta low carb cetogênica ou uma consultoria. O e-mail vai aparecer aqui embaixo agora, é consulta@comeceemagrecer.com.br. Manda um e-mail para mim, eu te explico como funciona, quais são os valores, os tipos de consultoria que eu presto. Tem consultoria isolada, tem acompanhamento por um período mais prolongado e você também vai receber lista de alimentos que você pode ingerir, tem um exemplo de cardápio de 14 dias, então é bem interessante se você quer um acompanhamento mais especializado a respeito. Se você tem alguma dúvida ou comentário ou alguma sugestão de vídeo que você queira, é só escrever aqui embaixo ou mandar um e-mail para mim também no próprio e-mail, tá? Eu aceito dúvidas também, tá? E, inclusive é você que me abastece de assunto para fazer vídeo e eu vejo você no próximo vídeo.